Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, por favor, me retornem aí. Deixa eu só abrir aqui. Tá ok. Vou botar na tela aqui. Então tá, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, trazendo a nossa querida professora, psicóloga, escritora, programadora, engenheira da mente humana, né? Doutora Clô Guilhermina. E o tema hoje é um tema muito interessante, né? Porque a gente já vem falando sobre esse tema já há algum tempo, e hoje surgiu a oportunidade de a gente fazer esse encontro para fazer esse bate-papo. Então, eu já vou trazer a doutora Clô para ela se apresentar. Só um minuto aí. Aqui. Acho que está ok. Deixa eu ver. Boa noite, Clô. Boa noite. Está me ouvindo, Clô? Estou te ouvindo muito bem. Ah, ok. Então, maravilha. Então, Clô, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. A gente já tinha marcado uma live anterior sobre a inteligência artificial. E hoje eu acho que o tema é bem interessante. As pessoas estão bem, como é que diz assim, participativos, assim, né? Porque quem não tem um probleminha para resolver, né, Clô? Pois é. Eu estava conversando com a Clô agora há pouquinho, né? De uma vivência médica e de alguns profissionais que falam dos pacientes que já assumem que tem alguma coisa, né? Então ele chega no médico e já se apresenta, né? Eu sou o Ailton, eu tenho tal doença, eu sou assim, eu sou assado, né? É pior que se apresentar. Eu queria que eles assumem a doença como eles próprios. Eu sou TDAH. Eu sou depressivo. Exatamente. Eu tenho artrite. É a posse. Isso. Ou, em alguns casos, a posse, em outros casos, tornar-se, né, a doença. Nós temos que nos tornar a cura e não a doença. Oi, Ana. Oi, esse lindíssimo aí calou fundo na alma. Nessa idade qualquer agradozinho já faz um bem para a alma, né? A Ana é nossa amiga e participante de longa data. Ela está sempre aqui. Ela e o Alexandre e a família. Obrigado, Alexandre, também pela participação. Que bom, sempre, né? sempre são os queridos. Muito obrigado. Então, deixa eu só... Eu não sabia que alguém colocou que é o dia do psicólogo? O dia do psicólogo, hoje, sem querer, nós fizemos isso, marcamos a live. Hoje é o dia do psicólogo. Olha aí. Então, tá. Olha aí, então, tá de parabéns, mais um motivo. Eu vou ir colocando aqui os comentários do pessoal, né? E se alguém tiver alguma pergunta sobre esse aspecto, vai colocando aí, depois a gente vai colocando conforme vai discorrendo o nosso bate-papo. Deixa eu... Olha aqui a nossa colega, colega, nossa amiga Leia. Boa noite. A Leia foi uma das que motivou essa live, viu, Clô? Foi ela que iniciou esse tema. Muito bem iniciado, porque é um tema que tem que estar no curso de linguística. Por isso mesmo que você falou, né? Cada um de nós tem lá os seus percalços na área física, na área psicológica, né? na área a neurolinguística, ela é sistêmica. Então, ela abrange o mental, o psicológico, o físico, o químico, né? O social, todo o contexto de uma pessoa. E as doenças ou a saúde tem a ver com tudo isso. É o que a gente chama problemas sistêmicos,
é o que a gente chama holísticos, né? Ah, minha querida Nádia, ela aí. Oi, linda. Nádia é suspeitíssima. Então, é isso aí, né? A gente tem que abrir... Sabe o que eu queria falar, primeiro de tudo, para o povo? É o seguinte... Isso. Tem paradigmas que nós temos que quebrar, que nós somos... Era verdade, vamos dizer, num determinado contexto, numa determinada época, eram informações reais, úteis, mas as coisas mudam, né? Então, o que a gente tem que mudar? Deixa eu começar pelo que eu pensei. É assim, dizem os geneticistas que nós estamos biologicamente preparados, geneticamente preparados para viver 129 anos. Vocês sabem que a imensa maioria vive a metade disso. Né? A imensa maioria, em média, né? Os ricos, nós, os privilegiados, né? Com muitos cuidados, vivemos um pouco mais, né? E os muito pobres morrem na barriga da mãe, morrem no nascimento, morrem nos primeiros 2 anos de vida, enfim, mas a média não passa de 60 anos no mundo. Tá? Então, percebo que nós temos aí uma defasagem. Tá? Se nós hoje estamos preparados para viver 129 anos, nós temos que mudar a nossa cabeça. E a nossa cabeça foi formada, eu vou falar mais da minha, mas eu convivo com as outras gerações também, né? A gente foi preparado para viver 60 anos. Então, para viver 60 anos, uns 80, né? Mas a média 60, o que a gente tinha que fazer? Começar a trabalhar cedo. Porque tem que começar a trabalhar logo, porque se quer ter filho, vai ter que ter filho logo. Se quer casar, vai ter que casar logo, porque vai morrer logo. Tá? E quando morrer logo, tem que deixar... Eu estou falando do meu tempo, do tempo que mulheres não trabalhavam, que eu me divorciei porque eu queria trabalhar, claro. Isso era proibido. Tá? Eu tive que escolher entre continuar casada ou trabalhar. Bom, então, como é que ficava a coisa? Tem que começar a trabalhar, o homem tem que começar a trabalhar cedo, para ele trabalhar 30 anos e aposentar. Quer dizer, se ele começar com 20, com 50, 55, ele está aposentando, quer dizer, mas já está com o pé na tumba, né? Ele já está quase morrendo. Tá? E quando ele morre, ele tem que deixar uma casa para viúva, uma rendinha, sabe? Um aluguelzinho, uma aposentadoria, o dinheiro para pagar a educação dos filhos. É nisso que a gente vive. E para continuar um pouco nisso, deixa eu falar para vocês as 3 principais causas de doenças. As 3 principais causas de doença são mau uso do tempo, do dinheiro e da energia. A principal causa, isso aí a gente chama o valor de economia. Para a gente ser um sistema funcional, nós temos que respeitar a economia do sistema. O que é a economia do sistema? Esse sistema aqui, CLO, tem um X de energia. Chegando nesse máximo de energia, eu canso, as coisas começam a doer, quero dormir, quero ir para a rede, quero descansar. Nós temos um limite de dinheiro. E quando a gente estoura o limite do dinheiro, aí a gente fica com dívida, né? Vocês sabem a pior coisa para a saúde física e mental? É dívida, é preocupação, é como é que eu vou fazer para pagar aquilo, é o cara batendo na sua porta, é o oficial de justiça, é o telefone que eu já não atendo mais, porque é cobrador. Bom, e a outra coisa é tempo. Tá, então, depois nós voltamos para isso, mas essas
volta para aquilo que eu estava falando. As criaturas com 60 anos de vida tinham que sair correndo, se estourando, para conseguir morrer e deixar a família bem amparada. Por isso morriam. Agora, se nós temos 129 anos, crianças, sabe? Pensem em aposentar com 50, 55, 60 anos. Não tem sistema no mundo que sobreviva sustentando pessoas por 50, 60, 70 anos na aposentadoria. Bom, então, para a gente viver 129 anos, primeiro a gente precisa trabalhar até os 80, pelo menos, né? Eu até amplio isso, porque eu estou para fazer 80 e me considero perfeitamente apta para continuar trabalhando. Né? Nos documentos eu faço 80 dia 1º de janeiro. De verdade, eu faço 80 dia 12 de abril, e nós temos uma festa agendada aí, né, gente? Quem não colocou na agenda, coloque dia 12 de abril, eu não sei como vai ser, mas nós vamos ter uma festa de aniversário, pela internet, pessoalmente, do jeito que der. Bom, eu queria abrir a conversa por aí, porque você pense, uma criatura que tem que correr para criar os filhos, para casar, para comprar a casa, para comprar o carro, para ter um bom emprego, para conquistar uma aposentadoria, ela vai morrer logo, sabe? Bom, agora a gente tem 129, então o que nós temos que fazer? Quais são as causas das doenças? Eu estou falando das 3 principais, hein, gente? As 3 principais causas de doença são má administração do tempo, do dinheiro e da energia. As pessoas se estouram fisicamente, vão perdendo sono, vão perdendo lazer, vão perdendo o fazer amor, vão perdendo isso, vão perdendo aquilo, cansadas, trabalhando muito. Gente, agora, se antes nós tínhamos 40 anos de vida adulta para conquistar a segurança, o patrimônio, agora a gente tem 100. Então, a gente pode puxar o freio de mão, entende? Não é? Uhum. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Você vai interrompendo aí, né? Porque você sabe que eu me solto. Tu sabe que a nossa colega Catherine ali, ela colocou uma pergunta que é exatamente o nosso objeto do tema de hoje, o tema de casa, né? Vou colocar aqui e comentar um pouquinho para que tu consiga continuar ali. Tu estava falando, por exemplo, da mudança de gerações, das criações e tal, o tempo de vida e tudo mais. E grande parte da programação, né? Uma já vem na nossa bagagem, digamos assim, genética, né? E outra na primeira infância, né? Muito importante aí. E os nossos pais, digamos assim, como tu falou, eram em outra época, com outra cultura, com outra visão de mundo, e esses foram os nossos principais e primeiros programadores. Isso. Né? É uma questão programaram quase lógica, nós fomos mal programados. Exato. É isso aí, reprogramaram a gente para a gente repetir o que eles fizeram. Quer dizer, trabalhar muito, não ter tempo, não ter desfrute, não ter lazer, não viver o amor, a generosidade, e morrer logo. Porque esse é o principal caminho para as doenças. Mas a Catherine está falando aqui que as pessoas viraram diagnóstico. Esse é o grande problema. Essa foi até a origem da nossa ideia desse papo de hoje. Porque as pessoas viraram diagnósticos. A pessoa fala assim, eu sou TDAH. Eu sou autista, nível 1. Nível 3, ela não sei, né? Precisa apoio demais, ela nem estaria sendo entrevistada. Bom, enfim, eu sou depressiva, né? A gente virou um diagnóstico, ninguém é depressivo, ninguém é insone, ninguém é parkinsoniano, ninguém é Alzheimer que anda, ninguém é TDAH.
essas coisas são comportamentos. São comportamentos, 2, 3, 4, 5, 10 comportamentos que o pessoal generaliza, bota tudo num pacote e estampa na sua parte. Claro que isso, em grande parte, é por conta do que se aconteceu com a medicina, com os laboratórios farmacêuticos, quando virou fonte de se tornar milionário. Porque, enquanto a medicina foi uma vocação, a vida era outra. Isso aqui que nós estamos falando não existia ainda. Existia ignorância em muitos aspectos. Mas agora virou moda. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um diagnóstico de TDAH, qual é a solução que me é oferecida? Tomar remédio para o resto da minha vida. Tá. Para o colesterol, idem. Para a pressão arterial, idem. Para o câncer, idem, porque até 5 anos, depois de 5 anos você se cura, mas se tiver nos 5 anos e um dia, é o novo câncer, você tem que continuar cuidando, tratando e fazendo terapia imunológica, terapia disso, daquilo, aquilo. Quer dizer, basicamente, o que nós temos hoje é falta de cura. E sabe por que tem a falta de cura? Porque nenhum desses problemas é unicamente químico. Vamos voltar ao que eu estava falando de princípio. Vocês acham que algum remédio vai curar aquela criatura que gasta 3 vezes o que ela ganha? Ela pode até dar um depressivo para ela, sair dessa mania de comprar, tá? Mas a hora que ela parar o remédio, quer dizer, não pode parar nunca. Porque a hora que parar, ela volta a fazer dívidas, ela volta a comprar, ela volta a ter um carro que ela não pode pagar, uma bicicleta que ela não pode pagar, uma moto que ela não pode pagar, a morar numa casa que ela não pode pagar, a viver num lugar, num condomínio, num prédio que ela não pode pagar o condomínio, né? Então, como a gente fica doente? A gente fica doente, vamos falar do cérebro. A gente fica doente quando o cérebro é obrigado a viver em alguma velocidade, alguma frequência de forma rígida. Tudo que é rígido é patologia. Então, o cérebro, a gente estando acordada, ele funciona de 7 a 24 estímulos por segundo. Mas para viver essa vida sem tempo, sem dinheiro e cansado, a gente vai para o 20, 24. E se a gente usar o sistema no 2024, a gente esgota o sistema. Oi, Solange. A gente esgota o sistema. O sistema não aguenta isto. Vamos falar do sono. O que as pessoas fazem para pagar as dívidas, para aumentar o tempo? Elas passam a dormir menos. Cada vez dorme menos. Uma criatura falou no curso essa semana que ela viu uma mãe caminhando com um menininho de uns 4 anos, 3, 4 anos, e o menininho estava dormindo em pé e a mãe puxando ele, levando ele para a escola. E a mulher brava, reclamando, puxando o menino pela mão, e a mãe fala assim, que inferno! E essa aluna do curso olha para ela e fala assim, para quem? O inferno é para esse menino que está morto de sono e ela pôs ele de manhã na escola. Tá? Uma criatura que não dorme ou que não dorme a quantidade suficiente, ela vai ficar doente, muito doente física e psicologicamente, e mentalmente, e quimicamente e socialmente. Sabe? O sono não é alguma coisa que a gente possa abrir mão. Vocês sabem que das necessidades essenciais, água, comida, abrigo, a única mais importante que o sono é respirar. Né? A gente não aguenta ficar muito tempo sem respirar, né? No máximo 5 minutos começa a morrer tudo dentro do nosso cérebro. Salvo exceções, mas em regra é isto. Depois disso é o sono. Então, vamos lá. Vocês sabem o que acontece quando a gente dorme? Acontece, primeiro,
que o cérebro, que estava funcionando em 7, 14, 20, 24 por segundo, passa a funcionar em 3. 3 estímulos por segundo, 4, 2, dependendo da profundidade do sono. Vocês imaginem o que é 8, 10 horas por dia, você sair de uma velocidade de 24, correndo para lá e para cá, levando as crianças para a escola, fazendo a comida, indo para o trabalho, entregando um projeto, fazendo doutorado, e barará, barará, barará. Se eu estou em 24 o dia inteiro, o que acontece? Ou 20, ou 14. Durante 8 a 10 horas, eu passo a funcionar de 4 para baixo. Ora, isso é altamente saudável. Uhum. Eu vou escrever um livro, estou para começar, meu segundo livro na vida, que espero que seja o último da minha vida. Mas o que eu vou colocar como fundamental é dormir. Dormir muito e dormir bem. Primeiro, porque o cérebro, acontece isso. O coração sai de bater 80 vezes os homens, 72 as mulheres, e vai para 50. 8, 10 horas que esse músculo, em vez de estar saltando dentro do teu peito, está como uma onda para lá e para cá, né? Toda a digestão descansa, o estômago descansa, a pele descansa, o cabelo descansa, o pulmão descansa, todo o teu organismo descansa. Além disso, quando a gente dorme, crianças, o cérebro grava as aprendizagens. A gente não grava a aprendizagem a hora que a gente está aprendendo. A hora que está aprendendo, a gente está criando a matriz para quando dormir, gravar, salva a aprendizagem quando a gente dorme. Pensem numa pessoa que dorme 2 horas a menos por dia. O desgaste que esse organismo tem. Ele trabalha 2 horas a mais, em extrema tensão. Como é que 2 horas a menos de aprendizagens gravadas pode equivaler a você não aprender as coisas que você precisaria aprender para ter saúde, bem-estar, bons negócios, bons relacionamentos e tudo mais que você quer. Além disso, quando a gente dorme, olha que coisa fantástica, a gente elabora as emoções do dia que a gente não conseguiu resolver. Então, mais ou menos é assim, porque cada assunto desse daria uma live, né? Mais ou menos assim. Se hoje, durante o dia que eu estou na live, eu fico com raiva do Ailton. O Ailton fala uma coisa ou faz alguma coisa que eu fico com raiva. Quer dizer, minha defesa é ligada. E eu falo, não fala assim. Né? Não gosto que fale assim comigo. Bom, aí eu vou dormir. Essa raiva, que é uma energia, está lá. Ainda está lá. Aí, o que eu faço? Eu sonho. Sabe o que eu sonho? Eu sonho que tem um carneiro que está me enchendo, me chifrando. Eu estou passeando num pasto e o carneiro é o Ailton. E fica me chifrando, eu pego um cacete, dou uma cacetada na cabeça do carneiro, que eu não posso fazer isso na vida real, né? Vou presa. Mas no sonho, eu me defendo. Pronto, aí eu acordo no dia seguinte, tudo resolvido, leve. Imagine que 2 horas por noite, eu só estou falando de alguém que não dorme 2 horas, que não dorme 8, não dorme 10, dorme 6. Tá? Durante o dia eu fiquei com medo, mas não falei para ninguém, eu estava me sentindo mal, um medo esquisito, nada. Aí eu vou dormir. Sabe o que meu cérebro faz? Um urso começa a correr atrás de mim, e eu correndo do urso, meu medo, aí eu, apavorada, vou morrer, e sinto aquele medo, aí eu desvio na beira do precipício e o urso cai no precipício. Ai, gente, esse medo aí acabou. A gente vai resolvendo as coisas, sabe essas coisas que vocês vão para terapia, para o curso, para resolver? Se tivessem dormido o suficiente, não precisariam.
Só precisam porque não deram para o cérebro é curativo. Não deram para o cérebro a chance dele curar, né? Cicatrizar aquela emoção, mudar aquela aprendizagem, aprender uma coisa mais leve. Então, é isso que nós... A primeira coisa... Ai, não, fala. Aí, senão eu fico falando aqui. Não, pode continuar. Não, mas eu quero continuar. Que fale. Não, ok. Pois é, eu estava observando essa semana, estudando para o nosso bate-papo, e percebi, então, essa situação, digamos assim, que a maioria das pessoas se encontra. Primeira programação errada dos pais. Vamos admitir que não exista nada antes e que você nasceu zerado, né? E tem essa programação dos pais. E na questão da saúde... É da vida, é do mundo, é da escola, é do sistema. Ninguém nasce e fala, essa criancinha vai viver 120 anos. Calma, criança. Porque nós não tínhamos esse dado. Então, toda essa hipnose era por conta do que era a realidade antigamente, que não é mais. Continua, desculpe, mas acrescentando. Então, como é que eu disse? Nós estamos numa epidemia de problemas, de doenças e tal, né? E a PNL, ela traz uma abordagem, ela traz uma oportunidade em que o sujeito passa a ser responsável por si próprio, ou seja, ela traz ferramentas que auxiliam ele a trabalhar os seus processos, e isso é sensacional, né? Isso precisava ser mais... né? Porque tu imagina, né, Clô? Você vai... Uma pessoa que tem condições, ela vai, entre aspas, num bom médico. Eu vou contar um caso dessa semana para ilustrar. Eu marquei consulta para rever com um cardiologista e tal, do plano de saúde, tudo bem. Não demorou 5 minutos. 5 minutos. Ele abriu a porta, senta ali, a primeira consulta, sim. Ele simplesmente escreveu uma dezena de exames. E era isso. Entendeu? Então, o que se observa? Não há uma relação, não há uma afetividade, não há um cuidado, não há nada. É simplesmente um diagnóstico, um rótulo dele para mim e eu depois assumindo aquele rótulo. Aí você vai na farmácia, compra os remédios para aquele rótulo e vai continuar tomando cada vez mais, porque ele vai perdendo o efeito, e cada vez você tem que tomar mais, não pode parar. Pronto, e enriquecendo cada vez mais os bilionários, trilhardários. Claro, Gaia, durante a pandemia tive muito medo, então tive muitos pesadelos. Claro, e isso te salvou de ficar louca. Eu falei do sono, mas vou só terminar agora que ela trouxe esse assunto. Sabe quanto tempo demora para a gente ficar louco sem dormir? 7 dias. 7 dias é quanto o cérebro aguenta manter o juízo, a sanidade, sem o sono. Claro, aí vem gente com aquelas conversas, né, que eu nunca durmo. Eu já começo a rir, porque se nunca dorme, há muito tempo estaria morto. Né? Primeiro 7 dias estaria louco. E eu não tenho dados de gente que tenha sobrevivido a 30 dias sem sono. Sem água, sem comida, morando na rua, só sem respirar, que não, e sem sono. Então, percebam a gravidade. Só para te ter uma ideia, Clô, para ilustrar da gravidade do sono, foi utilizado como tortura na Segunda Guerra, a privação do sono. A pessoa fica louca, ela fica violenta, ela começa a ficar agressiva, depois ela fica violenta, depois da violência ela volta a violência para ela mesma. Uai, o que é dormir demais, Arlete? O dormir demais é cultural. Dormir demais não existe, você só dorme enquanto você tem sono. Quando acaba o sono, você acorda. Agora, você pode ter uma natureza como a minha, que precisa de 8 a 12 horas de sono para ficar ótima.
Tem gente que precisa de 6 a 8 horas, tem gente que precisa de 8 a 10. Tá? Então, tem gente que precisa de mais sono. Por quê? Não sei. Né? Não temos ainda conhecimentos suficientes, tá? Como forma de tortura, Olga, porque a pessoa endoida. Depois que ela passa da fase de agressão, ela começa a se bater a cabeça na parede, vira autoagressão, ela corta os pulsos, tá? Essa gente que se... não sei como é que chama, eu nem uso essas palavras, mas tem um nome para essa gente que se corta, não sei o quê. Essa gente, você pode ter certeza que é gente privada de sono. Privada por quê? Não sei, podia ser que nem eu e a Arlete, que dormimos demais, e aquele menininho que eu contei para vocês, que está louco para ficar dormindo até 9, 10 horas da manhã, e a mãe bota ele na escola às 7. Olha um monte de problemas que nós vamos criar para essa criatura. Essa criatura vai para a escola morta de sono, burrinha, só querendo uma cama para dormir, com o cérebro semi-desligado, e aí ela não vai bem na escola, aí ela não gosta da escola, aí ela fica irritada, ou ela fica briguenta, ou ela fica chata, sabe? Reclamenta, chorona. Sintomas de sono. Olha quanto ela daí não vai gostar de escola, depois não vai querer estudar, um monte de confusão na vida, só porque não estamos respeitando o sono de uma criatura. É muito importante que a gente descubra a origem das doenças, tá? E o sono não se cura Exato. Com remédio para dormir, porque o remédio para dormir não te faz dormir, ele te apaga. Mas seu coração continua 72 a 80 vezes, seu cérebro continua 20, 24 por segundo, teu estômago, teu intestino, teu rim, tudo, só você... É como se tivesse uma paulada na sua cabeça. Você apagou. Tá? Não vai resolver o problema. Porque nós precisamos de dormir para ter saúde. E a coisa do nome que eu queria falar ainda, depois nós vamos derivando aí para onde as pessoas que estão nos acompanhando quiserem, né? Pedirem aí pelas... Mas a coisa do nome, nós precisamos dar o nome real para o boi. Alguém tem insônia? Insônia significa insônia, sempre eu não durmo. Vocês já sabem que é mentira. Porque se ficar 7 dias, você é louquinho de nó, não pode nem estar aqui comentando, nem assistindo a live, porque está louquinho internado. E depois de um mês, muito provavelmente vai estar morto. Então, não é... Então, vamos explicar o comportamento. Qual é o comportamento que as pessoas chamam de insônia? Poderia ser assim, essa semana, por 2 noites, eu só fui dormir às 3 horas da manhã. Acordei meio-dia, mas rolei na cama das 10 até as 3 da manhã. Essa semana, uma outra noite, eu fui às 5 da manhã. Pronto. O fato de eu ter tido 2 noites em que eu só dormi depois das 3 da manhã e uma noite que eu só dormi depois das 5, não chama insônia. Insônia é quando eu faço isso toda noite. E não é que eu durmo às 3 e acordo meio-dia. É que eu durmo às 3 e acordo às 5. Aí sim precisa um sossega-leão nessa criatura, senão ela morre. Tá? É o único caso. Fora disso, o caminho é outro. Tá? Pois então, essa é a pergunta que eu ia te fazer, Clô. Eu li uma vez uma coleção de medicina tibetana, eram 9 livros, né? E era muito interessante porque eles têm uma abordagem completamente diferente. Eles enxergam, vamos dizer assim,
o ponto final e buscam a origem. Entende? Por exemplo, se você tem, digamos, pedra nos rins, né? A medicina convencional, ela trata isso, né? A medicina, essa que eu estava lendo no livro, eles vão até a mente da pessoa de volta. Por que aquela pessoa produziu pedra nos rins? Não somente a pedra, digamos assim, né? Tudo bem, faz um Então, vamos tratamento para falar um pouquinho retirada, de etc. pedra e nos tal. rins. Mas eles observam. Vai, fala. Né? Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que eles observam que se eles não curar, que se eles não curar a causa, a pessoa vai voltar com aquilo novamente. Claro. O ponto é o seguinte, se a gente não muda a origem, né? Vamos lá, você estava falando de pedra no rim. Vamos pensar, pedra no rim, né? Tem nomes científicos, não tem um TDAH para pedra no rim, né? Só pedra no rim e pedra na vesícula. Bom, o que é pedra no rim ou pedra na vesícula? O que é pedra? Pedra é uma calcificação. Num lugar onde não é para calcificar, não é para formar pedra, né? Nem no intestino, nem no rim, nem na vesícula. Agora, pedras, calcificações são feitas de quê? Vamos, eu quero curar a pedra na minha vesícula, ou no meu rim, ou na vesícula ou rim de alguém. O que causa? É claro que eu estou dando minha opinião como psicóloga, eu não sou médica, mas eu estudo esse assunto para poder entender, né? O que é que forma uma pedra? Com o que essa pessoa tem que se alimentar? Primeiro vamos para a alimentação. Para ter pedra. O que é que faz pedra? O que faz pedra é cálcio. E nós aprendemos que a gente tem que tomar leite, muito leite. Leite é uma beleza para a saúde, né? Eu mamei até os 3 anos de idade, só quando nasceu minha outra irmã, que eu parei de mamar. E aí, mamãe me tirou do peito, mas me dava uma garrafinha de Guaraná caçula, de leite, café com leite, 3 vezes por dia, com os bicão vermelho lá no topo. Por quê? Precisa de leite. Precisa de leite. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, ou aquilo que a gente quiser aí, o meu organismo metaboliza muito bem o leite. Mas e os que não metaboliza todo o cálcio? O meu metabolizou, eu tenho ossos maravilhosos. A minha dentista, quando abriu minha gengiva para fazer implante, eu assim, olhando para ela na cadeira, ela de máscara, os olhos dela encheram de lágrima. Eu falei, não, primeiro me assustei, né? Falei, a mulher está olhando para minha boca aberta lá, a minha gengiva aberta e chorando, né? Eu falei, o que é que está acontecendo? Ela falou, nunca vi um osso tão bonito como o seu, sabe? Tão saudável. Bom, meu organismo, todo aquele cálcio que minha mãe deu, eu metabolizei. Mas tem gente que é diferente, o metabolismo é outro. E deram a mesma quantidade de leite que deram para mim, e ela ainda vem tomando, porque tem que continuar agora com soda cáustica para ajudar no efeito, né? Antes era sem soda cáustica. Bom, vamos falar um pouquinho do leite. O leite é um alimento que a natureza proporciona para um bezerro que nasce com 45, 50 quilos, e que em 2 anos, agora, antigamente demorava 4, 5, vai se transformar numa vaca ou num touro de 500 quilos. Então, em 2, 3, 4 anos, ele tem que multiplicar o peso dele por 10. Vocês já olharam para uma vaca? Já olharam para um touro? Vocês já viram o tamanho do corpo deles? E as perninhas? 4 fiapinhos de perna para segurar
os 500 quilos, tem 480 lá em cima e 20 de perninha. Como tem que ser esses ossos? Para segurar esses 480 quilos em cima dos cascos. Precisa cálcio, muito cálcio, e muita gordura do leite para fazer o bezerro. Depois eu recebo as clientes no curso aí que tomaram leite, agora são umas vacas de 10 vezes mais o peso que tinha rapidamente, e não percebe que a função do leite é engordar rapidamente, e a função do leite é o cálcio para as nossas estruturas. Então, como é que a gente cura? Quando eu sei que eu estou com umas pedras na vesícula, no rim, como é que cura? É tomando remédio? É operando? A medicina normalmente opera e tira as pedras, joga fora. E daí? O corpo não vai fazer outras? Se você continua consumindo cálcio de baseada, daqui 1 ano, daqui 2, tem umas outras. E aí vão ficando cada vez mais fortes. Vocês sabem como é que é a natureza, né? Ela vai se aprimorando, mesmo na coisa ruim. Na primeira, umas pedrinhas michuruca, na segunda, vira umas pedras mais fortes, na terceira, vira um pedrão que entope tudo e você quase morre. Não, toda doença não tem uma causa emocional. Toda doença tem uma causa sistêmica. É um sistema doente. É um modo de pensar doente. É um modo de sentir doente. São emoções doentes. Sabe? É um modo de comer doente. É um modo de beber doente. É um modo de se relacionar doente. A junção desses fatores é que vai gerar doença. Não é emocional. Emocional é um dos elementos. Se eu me irrito muito, eu vou fazer muita tensão. Vocês sabem, deixa eu falar um pouquinho de Parkinson, por exemplo. Parkinson. Vocês sabem que no Parkinson a pessoa treme, né? A pessoa depois fica rígido, né? Mas os primeiros sintomas são tremores. Vocês sabem o que provoca tremores? É tensão. Olha para o meu braço e veja o que acontece quando eu mantenho. Eu estou assim toda. Olha o que vai acontecer aqui. Tá? E uma criatura que desde pequenininha está com raiva, tensão, medo, raiva, aquela pessoa rígida, né? Porque a pessoa rígida não é só rígida emocionalmente rígida, de pensamento rígido, ela é de músculos rígidos, ela é de corpo rígido. Então, uma criatura passa 50, 60 anos rígida, uma hora ela começa a tremer, crianças. Claro que quando ela começa a tremer, uma parte do cérebro dela já foi para o beleléu, né? Porque esses anos todos de tensão foram matando neurônios da área do equilíbrio. Como matou os neurônios, ela começa a não ter mais equilíbrio, começa a andar dura e caindo para os cantos. Tará. Como que vai curar isso? Tá? Claro que se hoje, você que está aqui me ouvindo, você fala, eu ando muito tensa, daqui 20 anos posso estar com Alzheimer. Para agora! Sabe por que eu estou aqui falando com vocês? Porque eu cuido da minha voz. Porque eu estou para perder a voz, segundo os médicos, há 40 e tantos anos que o médico me falou que eu operava ou eu ia ficar sem voz. Segundo ele, existiam 3 características para uma pessoa ter... Eu tenho um negócio que nas cordas vocais, minhas cordas vocais são, em vez de ser um fio de cabelo, elas têm a grossura de um dedo, por isso a minha voz ficou mais grave. Às vezes parece que eu estou com falta de ar, mas não é ar do pulmão, é da garganta fechada, por isso eu me canso. Eu tenho que fazer um esforço para a voz passar por essas cordas vocais, chama edema de Heineken. Essa coisa dá para mulheres
que falam muito e fumam, que foi o meu caso até o dia que eu parei de fumar, e eu passei a administrar a minha voz. Tá? O que eu faço? Está aqui o Ailton que não me deixa mentir sozinha, ele me ajuda. Eu falo, não posso ficar muito tempo, porque se eu fizer uma live hoje de 2 horas e outra amanhã de 2 horas, depois da manhã eu tenho um curso, eu não tenho mais voz. Tá? Então, eu administro, eu dou 2 cursos por semana, não dou, só eventualmente um terceiro, eu administro. Por quê? Porque como eu fumei muitos anos, como eu sou faladeira e como eu sou mulher, esse preço fez parte do pacote. Italiana. Então, o que a gente tem que ver é como que isso acontece, né? Nós estamos falando de uma amiga, né, que deu origem a essa live, que falou, tenho artrite. E eu perguntei para ela, em neurolinguística nós não aceitamos, sabe? O sou nervosa, o tenho depressão, o sou desconfiada, ou sou amorosa, nada disso a gente aceita, é discurso. A gente, o comportamento é para ser descrito. E aí ela me diz, que bom, Márcio, que dá uma moralzinha aí, né? Levanta um pouco o astral. Então, ela chamou o que a medicina chama de artrite. Aí eu perguntei para ela, mas o que é artrite? Vamos pensar juntos? O que é artrite? Artrite é dor nas articulações. E dói por quê? Porque elas estão infeccionadas, inflamadas, e elas gastaram, sabe? As articulações têm uma cartilagem. É tipo uma espuminha que segura, sabe? Que um colchãozinho que deixa a articulação. Por que gasta o colchãozinho? Pela mesma razão que gasta a pastilha do freio. Por que você gasta a pastilha do freio? Porque usa muito freio, né? Essa gente que toda hora engata a marcha, vai até terceira, quarta e quinta, depois freia. Essa tem que trocar sempre a pastilha, porque ela gasta. Aquela pessoa que usa o motor para segurar o carro, né? Está em terceira, engata a segunda, tá? Ela tem um rendimento máximo da pastilha. É isso, essa cartilagem foi gasta. Como é que gasta essa cartilagem? Conta para mim. Se eu passo o dia inteiro fazendo assim, ó, eu estou dando um exemplo bobo, mas pensem em exemplos que a pessoa repete o mesmo movimento. Se eu passei a vida fazendo assim, ó, Exato. Quanto tempo vai demorar para doer a minha articulação? E adianta eu tomar remédio para inflamação? Adianta eu tomar remédio para dor? Adianta, na hora adianta, mas eu vou ter que tomar cada vez mais remédio e a dor vai ficar cada vez mais insuportável, até chegar um dia que a pessoa não anda, não consegue pegar uma colher, um garfo, porque vira. Tá? Então, a mesma coisa. Isso não começou assim, sabe? A doença não começa na doença, ela começa no processo de adoecer. Eu vou fazendo coisas que vão gastando a minha cartilagem das articulações, né? Vou usando muito, usando sem pena, né? Fazendo esforços muito altos para ter uma performance, não sei como. Tem gente que é carregando peso. Porque tem que carregar o nenê de 18 quilos no braço, porque tem que. Eu tenho que ir no supermercado e eu tenho que carregar as compras e eu tenho que. Bom, enfim, se você fizer isso muitas vezes, com muito peso, você vai lesar, chama LER, lesão de esforço repetitivo. Tá? Então, como é que você faz? Você tem que descobrir o processo. Para adoecer, quem aqui já tem alguma doença, você tem que ir atrás do processo. Como é que você fez para se adoecer? Certo? Como é que eu fiz para adoecer a minha garganta?
Eu fumei. Primeiro, eu nasci mulher, não assumo a responsabilidade, mas não é nem tanta. Mas no que é toda... falar demais, escolhi uma profissão que eu falo. E a terceira é fumar. Olha, se eu quero interromper o processo, eu não posso mudar o eu ser mulher, certo? Mas eu posso mudar o eu falar 10, 12 horas por dia, como era 30 anos, 40 atrás, e parar de fumar, não posso. Aí eu morro com a minha voz, entendeu? Assim, qualquer coisa. A nossa amiga da artrite, se ela cuidar bem da articulação, quer dizer, larga, primeiro deixa ela descansar, precisa formar. Claro que precisa alimentação. Não é só dos esforços repetitivos. Ela também comeu mal. Ela não comeu, eu não sei o quê, não é da minha área, mas o que forma essa cartilagem? Que tipo de alimento ajuda a manter, a expandir a cartilagem? É o que ela tem que comer. Se ela não comer isso, se ela não beber, não, continua comendo aquilo que destrói a cartilagem, continua bebendo aquilo que destrói a cartilagem, continua com um organismo inflamado, não cura. Aí o outro fala, eu sofro de fibromialgia. Eu adoro esses nomes. Fibromialgia, quer dizer, é uma doença que chama dor no músculo. Então, fibromialgia. Mialgia é dor e fibra é músculo. A pessoa tem dor no músculo. Por que será que o músculo dói em crianças? Vocês já viram um nenê falar, estou com o músculo dolorido, uma criancinha de 3 anos, fala, ai, minha musculatura toda. Nossa, eles viram do avesso, eles plantam bananeira, dão cambalhotas, porque está tudo saudável aí. Como é que faz para fazer músculo dolorido? Quando é que o músculo dói? Quando ele está tenso. Músculo relaxado não dói. Então, qual é a cura para a fibromialgia? É relaxar, né? É mudar. Claro que tem que mudar pensamento. Tem gente que não relaxa porque o pensamento dela é tenso. Né? Ai, nada vai dar certo, o ladrão vai entrar, minha filha vai ser assaltada, meu filho vai virar bandido, eu vou morrer, não sei do que, essa dor aqui é câncer. Uai, com um pensamento desses, eu vou me manter tensa. Com raiva e medo, que são emoções de tensão, eu vou me manter tensa. Com dívidas, que né, tem que pagar, não sei como é que faz, vão perder a casa, vou ser despejada, vão tomar meu apartamento, o carro, o oficial de justiça está aqui pegando o carro. É tensão. Então, você precisa pagar as dívidas, né, para relaxar. Você precisa mudar o seu pensamento. Aí que tem que fazer o curso de neurolinguística, porque a gente precisa aprender a pensar. De certa forma, Clô, eu penso que seria adequado, quase toda vez que uma pessoa recebesse um diagnóstico, vamos dizer assim, que passa a ter um rótulo, né, ela devesse ter um acompanhamento psicológico, de neurolinguística, de alguma coisa, porque eu conheço muitas pessoas que têm um comportamento quase como se ela delegasse ao médico aquilo, Sim. Né? Então, ela foi no médico e me receitou isso. Sabe como é que a gente chama para os médicos? Paciente. Sabe? Você é paciente, você está na mão. Para mim, eu não tenho pacientes, eu tenho clientes que têm objetivos, metas, etc. A medicina precisa avançar para isso, né? Para ela tratar de clientes, pessoas adultas, mas elas assumem a criancinha e falam, deixa que eu cuido, sabe? Agora a sua insônia não vai te dar mais, eu vou te dar um remedinho para você dormir, né? Começando com 1, depois passando para 2, passando para 3, até você matar os seus neurônios, né? Com tarja preta, você vai matando os neurônios, e aí quando o neurônio morreu, meu filho, até tem conserto ainda.
mas já é bem mais difícil, porque neurônio se reconstitui, mas demora muito. Então, é o caminho. Quando a gente entrega para o médico, tá? Entrega o pulmão para o médico. Espera, mas quem respira com esse pulmão? Uma vez um médico falou assim para mim, quando eu fumava, eu sempre fui, muitas vezes, né, no meu passado, eu ia para uma clínica naturista, com tratamento, com o diagnóstico por ideologia, e tratamento por comida, água, barro, né, essas coisas naturais que eu amo de paixão. Mas era carnaval, quando eu liguei para marcar de eu ir para passar os 5 dias lá, não tinha mais lugar. Tem outra clínica aí perto de São Paulo. Aí eu fui. Mas eu não sabia que essa clínica, ela não era natural, ela era alopática. Aí eu fui e o médico me atende. Bom, vou descrever o médico, porque eu sou muito de prestar atenção nos outros. O médico, quem é mais antigo aqui, lembra o ator que fazia o Drácula? Aquela cara magra, ou do Drácula, você lembra do Drácula? Aquela olheira profunda, aquele cara magro, que os ossos saltam na cara, né? A dentadura parece que salta no rosto. O médico era assim, mais ou menos 1,90 m de altura, uns 60 quilos de peso, e aquela aparência mórbida, né? Eu bati os olhos nele e falei, nossa, esse cara está morrendo, né? Ele tem pouco tempo de vida, ele estava muito doente, eu não sei o que... Eu que fiz o diagnóstico. Aí ele falou assim para mim, a senhora fuma? Eu falei, fumo, mas eu sei que aqui não pode. Eu estou acostumada, eu venho, eu fico sem fumar os dias que eu ficar aqui, né? Já estou preparada. Ele falou assim, a senhora sabe que a senhora vai ter câncer no pulmão? Eu falei, não diga, doutor, o senhor já está sabendo disso? Como foi que o senhor ficou sabendo? Acabei de sentar aqui na sua frente. Olha para mim, veja, 30 anos depois, ainda sou uma pessoa, pelo menos aparentemente saudável, né? Olhando para mim, o senhor chegou a essa conclusão? Ele falou, não, porque é assim, todo mundo que fuma um dia tem câncer. Eu falei, e todo mundo que fuma um dia, todo mundo que fuma vai ter câncer? Ele falou, não, tem outros fatores. Tem estresse, tem a comida. Eu falei, mas o estresse eu não tenho. A comida também não, me alimento super bem. Eu tomo água de coco, vocês estão vendo aqui, eu tomo o dia inteiro água de coco, eu não tomo refrigerante, eu tenho uma vida relativamente saudável. O Bela Lugosi, era o vampiro clássico, era ele. Tem uma série, tem uns 20 anos. Aí ele falou assim para mim, olha que cara teimoso, eu reagindo assim, eu não quero ser rotulada de futura cancerígena, né? De futura criatura. Ele falou assim, a senhora me permite que eu examine seu pulmão? Eu falei, mas o senhor fique à vontade. O cara me pôs sentada lá na maca dele e respira fundo e solta, e ele não achava nada. Ele com o estetoscópio dele, eu tenho... Agora não tanto, agora eu estou com meia boca, mas eu tinha um pulmão de bombeiro, né? Um pulmão com 2 litros de capacidade, por isso que eu abusei com cigarro, né? Estraguei a garganta, mas o pulmão agora tem 1 litro, mas se tivesse só 1 litro, eu estava morta fazia tempo, né? Em geral, as pessoas têm pulmão de 1 litro de capacidade. O meu tinha 2. Tá. E ele lá passeando com o estetoscópio e não achava nada. Aí eu já passando mal de tanto respirar fundo, sabe? Com excesso de oxigenação no cérebro, me dando tontura. Aí eu falei para ele, doutor, posso parar? Eu estou tonta, né? Ele falou, dessa vez não achei nada. Eu tive que segurar um filho da... Sabe? Ainda tem esperança de algum dia achar, né?
Você vê se é uma pessoa desinformada. Saí de lá, falei... Aí ele falava assim para mim, vou dar um regime para a senhora de 300 calorias diárias. Eu falava, doutora, eu não vim aqui para fazer regime. Eu vim aqui para fazer dieta de saúde, não um regime para emagrecer. Regime para emagrecer, quando eu quero, eu faço sozinha. Eu não quero dieta, eu quero alimentação saudável. Então, eu vou passar a dieta para 600 calorias. Eu falei, o senhor não está entendendo, eu não quero restrição calórica, eu quero dieta de saúde, de comida saudável. Então, vou passar para 900. Eu saí, eles me deram uma refeição de 900 lá, eu passei fome, eu fui embora, fiquei só esse dia, eu paguei todos os dias do carnaval, e eu fui embora, porque esse cara vai me matar, não vai? Imagine se eu assumo esse médico como meu médico. Não é simpático. Tem gente que aceita essas tranqueiras assim, né? Olha, para ele ver que o homem é doente, mas continua. Então, a coisa é essa, você tem que identificar o que você tem. O que você tem? Você tem taquicardia? Taquicardia, coração batendo rápido. O que é que faz o coração bater rápido? Estimulantes. Café, chá, como é que essas coisas que vocês tomam aí no mate, que vocês tomam aí no sul? Tem um monte de coisa que é estimulante. Até o guaranazinho que o cuiabano, o mato-grossense toma de manhã, é estimulante. Estimulante é muito bom para quem é relaxadão. Sabe, se eu sou devagar, quase parando, minha pulsação é 60, sabe? Para eu levantar da cama, precisa quase um guindaste me puxar, estimulante vai ser bom para mim. Mas se eu já sou 24 por segundo, coração a 80, 85... Peraí. Espera aí que tem alguém insistindo aqui. Está no não perturbe. Espera um pouco. Mas mesmo assim... Bom... não te preocupe. Tá. Mas, Clô, o grande problema é o seguinte, tu tem uma atitude, uma posição e tal, mas a maioria das pessoas, elas se sentem amedrontadas pelos médicos, digamos assim. Claro! Né? É tudo imposto, é ele, tu me entende? É ele que decide, é ele que determina, né? Há uma ditadura, digamos assim, né? E as pessoas se submetem àquilo porque ela não questiona, ela está colocando em risco a sua saúde, ela tem crença que é assim. Dos outros. Nós colocamos a responsabilidade da nossa vida, da nossa saúde na mão dos outros, e não na nossa mão. Claro, vai ter uma hora que chega a sororoca, né? A gente vai morrer de alguma coisa. Tá? Essa hora, vamos lá, mas aí me ajude a morrer sem dor, né? Basicamente é isso. Aí é uma coisa. Agora, eu colocar a minha saúde na mão de pessoas que, em geral, não têm saúde, que, em geral, estão mais fodidas do que você, do que eu, sabe? Médico, cura-te a ti mesmo. Psicólogo, cura-te a ti mesmo. Eu não acredito em nenhum profissional que ele... Se eu sou profissional, se eu sou psicóloga, eu não posso ser uma desequilibrada. Sabe? Não, mas uma coisa é a profissão, outra coisa... Não. Se eu sou médica, eu não posso ser doente. Eu, ao menos, tenho que me cuidar melhor do que a maioria das pessoas, porque eu tenho um conhecimento que me proporciona isto. Né? Eu, como psicólogo... Então, começa a escolher seus médicos, seus psicólogos, sobre outros critérios, sabe? Não é quão famoso seja, nem quanto cobra consulta, nem eu vou no do convênio. Claro, convênio é outra mão fria, né? Porque você vê, a pessoa, desde que nasce uma criança, já bota o convênio, e o convênio é para a pessoa ficar doente à vontade, entendeu?
Percebe o outro lado? Não é só uma medida de precaução, caso aconteça alguma coisa. O convênio me permite ficar doente à vontade, ainda tenho licença, daí eu falto no trabalho, é remunerado, tem uma série de vantagens de ficar doente, que é outro lance que a gente tem que ficar esperto, né? Muitas vezes a gente fica doente por um determinado objetivo. Por exemplo, eu conheci uma criatura, foi minha aluna, que ela tinha uma quantidade grande desses diagnósticos horríveis, que eu nem sei falar o nome, porque eu me nego a aprender. Tinha ancifalose disforme, ancitorlog, um palavrão, que pela palavra você sabe que o negócio é horroroso. Ela tinha fibromialgia, ela tinha tudo doença autoimune, que está muito na moda, né? Só doença autoimune. Sabe qual que é a história? A história era, lembra do tempo, dinheiro e energia que a gente tem que administrar bem para não ficar doente? Ela resolveu assumir as filhas, que são 3, parece que uma, não sei direito, uma de cada pai, tarará. Eu sei que ela se propôs a fazer as filhas estudarem, fazer das tripas coração e dar uma vida de um padrão bom para as filhas. Ela era contadora. Ela tinha 3 empregos. Quer dizer, ela trabalhava mais de 80 horas por semana com os empregos dela, que nem todos eram período integral, né? Era de... Tá. Bom, como é que ela dizia? Ela passou 20... Mas ela falava assim, ó, eu vou me matar até minhas filhas se formarem. Quando elas se formarem, eu me aposento e elas vão me sustentar. Ela estava... Programadinha. Eu até demorei um pouquinho para dar umas... Porque eu dou umas duras no pessoal que faz o curso, né? Para forçar a mudança. Eu demorei um pouco para dar uma forçada nela, porque eu estava esperando a aposentadoria dela, porque ela já estava toda podre para se aposentar por doença. Eu vou fazer ela curar nas vésperas de se aposentar, você entende? Não, aí ela aposentou. Quando ela aposentou, desci-lhe o cacete, acorda, criança, sabe? Você não vai viver às custas das suas filhas, não. O que você fez porque quis, está pagando o preço, agora você pode ter uma vida melhor. Ela não tem mais lucro, uma das filhas é médica, hein? A filha médica foi a que primeiro fez o curso comigo. Aí, na segunda leva, ela trouxe uma irmã. Na terceira leva, ela trouxe a mãe. E na quarta, ela trouxe a outra irmã. A família inteira fez. Claro que marido ruim deixa... Tudo ruim deixa a gente doente. Para falar de coisas simples, o que é bom para a saúde é bem-estar, é felicidade, é elogio, é coisa bonita, é comida gostosa, tudo bom. Por quê? Porque cada relance de prazer que a gente tem, alguém dá uma florzinha para você, uma flor de cemitério, uma sempre viva. Essa florzinha faz com que você produza dopaminas, né? Produza sensação de bem-estar, de prazer, crie saúde no seu organismo. Tá? Se você não ficar olhando, você sabe, tem gente que fala assim, aquela sobrancelha esquerda do Ailton é mais peluda que a direita. Ela fica procurando defeitos, não fica procurando o que é bom, o que está bonito, o que está gostoso, percebe? Só mudar isso na vida, eu começar a prestar atenção o que está bonito, o que está gostoso, o que está bom. Eu falar para as pessoas, nossa, como você ficou bem com essa cor, gostei da sua participação na hora. Você está produzindo dopamina. Você pensar que as pessoas também. Marido ruim. Começa daí. Quem se permite ter coisas ruins, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser... Se você se permite, vai ficar doente, porque é estresse, é de sabor.
Vocês sabem, quando a gente tem qualquer tipo de prazer auditivo, visual ou sinestésico, nós produzimos as dopaminas cerebrais, todas as 4, responsáveis pela sensação de prazer e por anestesiar o organismo das dores físicas e psicológicas. O contrário, quando o marido ruim é cortisol, gente. O medo, a raiva, ir trabalhar num lugar que você não gosta, andar com um carro que você não confia, ir conversar com alguém que você não gosta, ir visitar alguém porque está no hospital, que você tem horror daquela criatura, tudo isso é cortisol. E cortisol é doença. É fonte de doença, né? Ele não é. Ele é o excesso de cortisol. O cortisol, um pouquinho, ele é bom, ele, né, faz a gente lutar, gritar, espernear, conseguir coisas difíceis. Agora, todo dia, não, o marido ruim é toda hora, sabe? Toda hora. Então, deixa a mulher doente mesmo. 80 horas semanais de escravidão. Mas, Clóvis, diz uma coisa. Hein, Clóvis? Me parece uma situação complicada, porque no final de qualquer diagnóstico, primeiro, eu não gosto das palavras eu sou, né? Eu entendo que ele diz, quase que nós não somos nada, nós estamos alguma coisa. Mas quando tu admite que você é isso, você já assume aquele rótulo, né? E tem que sustentar aquilo, né? Isso para a doença é um problema. O que eu queria colocar é o seguinte: no final, a própria pessoa, por que a pessoa não assume a responsabilidade e faz a pergunta seguinte: bem, o médico disse isso, eu preciso tomar tal e tal remédio. Ok, mas qual o meu processo de mudança? Qual a minha parte no negócio? Por que essa pergunta não é feita? Por que as pessoas têm dificuldade de assumir a sua parcela de responsabilidade consigo próprio, digamos assim, né? Porque o maior problema da humanidade... O que tranca? É esse. O maior problema da humanidade é isso, nós sermos ainda criancinhas. Aqui, o cabelo está lindo demais. O estágio que nós estamos de desenvolvimento corresponde em relação a tudo mais que existe no universo. Vocês me deixam sem graça, eu ainda me perco aqui. Esqueci tudo. Vou começar a ter... Olha aí, o Márcio acabou com tudo. Que é isso que faz dopamina. O olho brilha, a pele fica mais bonita, o coração fica melhor, o pulmão fica mais... Tudo, o cabelo fica mais saudável, tudo. Isso é o que o Márcio acabou de dizer. Se você exercitar para falar frases como essas, aqui são 2 frases que você falou para mim, se você falar, vou falar 5 frases assim, com 2 elogios, 2 constatações positivas por dia, você vai ficar exuberante de saúde. Porque para falar, você tem que pensar. E quando você pensa... Exato. A cor está bonita, esse brinco está bonito. Você já fez a sua produção de dopaminas. Quando você fala para mim, você faz a minha produção de dopaminas. Só fazer isso várias vezes por dia já vai te ajudar muitíssimo. Vocês podem ver que a quantidade... Eu quero falar da irresponsabilidade, o que o Ailton falou, senão eu me perco aqui. O nosso grau de desenvolvimento é de uma criança de menos de 1 ano, em relação ao restante dos outros animais, das outras produções do universo, né? Da vegetação, dos animais. Nós estamos neste mundinho aqui há pouco mais de 150 mil anos. 150 mil anos num universo que tem cerca de 15 bilhões de anos. A gente entrou anteontem, entende? A gente é criancinha.
Por isso nós não respeitamos o universo, por isso nós botamos fogo nas matas, por isso nós provocamos essas inundações aí do sul, por isso nós tratamos mal uns aos outros, porque nós somos bebezinhos que não sabemos ainda o que é bom para tosse, sabe? É bebezinho. Ah, quero colo. Ah, não gostei disso aqui, não vou comer. Nenhum bebezinho tem responsabilidade. É função do desenvolvimento, a gente cresce para se tornar responsável. Sair da irresponsabilidade total de um bebê para a responsabilidade total de um adulto como eu, que dependo exclusivamente para minha manutenção, crescimento, desenvolvimento de mim mesma. Eu ganho meu dinheiro, eu pago minhas contas, eu tenho a minha casa, eu faço minhas coisas, eu cuido, se furar um pneu, eu que cuido, se tiver... Eu sou responsável pela minha vida, responsável pela minha saúde, e faz parte da minha profissão, às vezes até assumir um pouquinho de responsabilidade na vida dos outros. Mas a humanidade não. O que muitas vezes revolta os que já desenvolveram alguma responsabilidade é isso que o Ailton falou. Quando você olha em torno e vê o cara falando que botou fogo em 700 alqueires de fazenda lá em Goiânia, assim, com a carinha assim, ó, rivalidade política. Isso. Qual a responsabilidade, o sentimento? Esse cara queimou de 700 alqueires de fazendas que pertenciam a alguém, que tinham plantações, que tinham coisas, ou que viriam a ter. A mínima, ele ganhou R$300 para fazer isso. Sabe? Com um pouquinho mais, ele pediria uns 5 mil de responsabilidade, eu quero dizer, né? Pô, é importante o que eu vou fazer, né? Não, eu quero 300 mil, porque é um crime horrível. Ou tenho responsabilidade, não vou fazer isso, né? Pelas consequências que isso vai causar. Então, faz parte do estágio, é isso que nós precisamos, crianças, é a gente ter paciência. O céu não vai ser agora. A gente não vai... Como é que chama o que os testemunhos de Jeová falam que vai acontecer quando a gente subir aos céus, que nem Nossa Senhora? Arrebatamento? O arrebatamento? Arrebatamento. Não vai ser assim, criança, arrebatamento. Não vai ser arrebatamento. Não vai chegar um dia que a gente vai subir e vai direto para as mãos de Deus e viver uma vida... Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Então, bobagem, ficar pensando que o céu vai ser quando eu morrer. Não vai ser assim. Quando eu morrer, eu fiz uma diferençazinha, o mundo ficou um pouco melhor porque eu passei por aqui, ou não, né? Tem gente que deixou o mundo pior. Mas, e a outra geração vai dar o passinho à frente, e a outra vai dar o passinho à frente, e a outra vai dar o passinho à frente, até que algum dia, daqui a alguns, aí você bem otimista, centenas de milhares de anos, a gente vai ser responsável. A pessoa vai falar assim, eu me adoeci. Ela vai falar, uma doença, a depressão entrou na minha vida, apareceu um câncer, gente, apareceu um câncer, sabe, ele surgiu assim na minha vida. Não. O dia que a gente for adulto, a gente vai falar, eu me adoeci. Por exemplo, se eu estivesse aqui sem voz, ou com um mínimo de voz, né, eu diria para vocês, eu acabei com a minha voz, falando demais, fumando muito, me adoeci. O bom de eu me adoecer é que eu também me curo. Essa é a responsabilidade. Exatamente. Tá? Se eu parar de falar tanto, se eu parar de fumar, eu estava dando exemplo no curso, por exemplo, uma pessoa que tem hemorroida, em vez de falar eu tenho hemorroida,
o que realmente ela tem, que chama, deram o nome, né? Batizado, batizaram essa criatura aqui de Clô, mas se ela fosse Aparecida, Joaquina, Maria, seria, né? É nome só. Então, deram o nome de hemorroida. O que é uma hemorroida? Uma hemorroida são as varizes que estão no reto, e que quando o seu intestino é muito preso, que você vai no banheiro e fica lá, uma hora elas saem para fora. Elas saem para fora, e como o seu organismo está infeccionado, inflamado, lembra lá atrás, nós temos nosso organismo inflamado. Ela sai para fora inflamada, são 3 as bichinhas, né? Pode sair uma, pode sair as 3. Saiu, o ânus fecha aqui, ó. Estrangula. Dói pra cacete, eu tive. Agora, eu operei. E por que eu não tive mais? Porque eu não deixei mais meu intestino ficar preso. Porque eu desinflamei o meu corpo. Porque senão eu opero uma, dali 6 meses, 1 ano, eu tenho outra, porque eu vou continuar estourando minhas hemorroidas. Tá? E por aí vai. O que nós temos que fazer é ver como é que a gente está fazendo a doença, para daí a gente fazer a cura. O processo de adoecer pode ser substituído pelo processo de curar, de adoecer-se ou de curar-se, de adoecer ao outro ou de curar o outro. Uhum. A NL, que eu não sei se ela colocou uma questão polêmica, né? Ela colocou uma questão polêmica, né? Porque recentemente a gente... É simples. Por que a gente é contaminado por uma doença contagiosa? Porque a imunologia está baixa. Porque nem todo brasileiro morreu de Covid. Teve um monte de velho cheio de comorbidade que foi, quase morreu, ficou lá de bruxo e está aí, belo, lépido e trépido. Tá. Então, nem todos têm a imunologia baixa. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para não ter as doenças contagiosas? A gente mantém a imunologia da gente lá no topo. E como é que a gente mantém a imunologia lá no topo? Com crenças poderosas. Primeiro, com o valor saúde, lá no topo da escala de valores. Tá? Em primeiro lugar está a minha saúde. Então, se eu estou cansada, minha santa, vai sozinha, porque eu não vou. Porque se eu estou cansada, pode chorar no telefone, não vou te atender. Sabe? Porque eu sou responsável pela minha saúde, em primeiro lugar. Aí vem as crenças. Tá? Vocês sabem como que a maioria das pessoas pensam? Assim, ó. Vamos ver aqui como é que é a crença. Coisinha simples. Eu faço assim. Alguém fala saúde. E eu respondo, estou resfriando. Quem disse que espirrar é sintoma de início de resfriado, ou de resfriado já no topo? Espirrar é uma reação de defesa. A gente espirra para botar para fora aqueles bichinhos que estão querendo entrar, para fazer, mas a minha imunologia está lutando para eu não ficar gripada. O bichinho apareceu aqui, eu falo, fora! Fora! E a crença de um fala, está resfriado. Mas a crença cria. Muito poucos são maduros, cara. Muito poucos. Nós temos que nos conformar que as pessoas maduras, e defina maduro como responsáveis por si mesmos. Maduro é uma pessoa responsável por quanto dinheiro tem, responsável pelo quanto conhecimento tem, responsável por... Não é, eu não sou boa psicóloga porque eu era pobre. Não. Tem livro jogado em lixo, pra você pegar e ler. Bom. Tá. Mesmo assim, vamos lá, NL. Vamos lá. Como é que a gente vai saber quem contaminou por transfusão?
como é que estava a imunologia dessa pessoa? Todos os que recebem uma transfusão contaminada se contaminam? Eu não tenho essas respostas. Eu não estudo isso. Né? Mas poderia te dizer que uma pessoa... Vou te dar alguns exemplos. Eu tenho uma imunologia muito acima da média, porque Bandler maravilhoso, eu estou nessa faz quase 50 anos, e há lá uns 45 anos atrás, eu inventei uma crença para mim, porque como eu resolvi que eu queria liberdade, independência, todas aquelas coisas que todo mundo quer, tá? Como eu resolvi isso, eu tinha que ser saudável, né? Se eu fico doente, se eu não vou estar... Eu não ganho. Quando eu não trabalho, eu não ganho, então eu não posso ficar doente, eu não posso ir para o hospital. Além de ter que pagar, porque eu não tenho seguro-saúde, sacou? Eu não tenho seguro-saúde para não dar moleza para as doenças. Então, se eu for, eu tenho que pagar, eu paro de ganhar e tenho que pagar. Tudo isso, eu sou liberal, desde sempre eu tinha isso colocado como é que eu vou fazer com isso, né? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma crença assim, que meu organismo, a minha imunologia, é que o cérebro não funciona como as pessoas acham que funciona. Eu pensando, quero uma imunologia alta. Não, o cérebro funciona representando o que é uma imunologia alta por imagem, som e sensação. Bom, aí eu representei assim, como eu sou muito sinestésica, eu sou muito do movimento, né? Eu imaginei assim, imagine um monte de bichinho no chão, e eu sapateando em cima dos bichinhos, mata, e depois eu chutava tudo assim. É assim que eu trato invasores. Tá? É assim que meu sistema imunológico trata invasores. Aí vou dar algumas... como eu sei que funciona, né? Como eu sei que essa crença está me mantendo saudável. Eu fui casada durante 3 anos e meio com uma pessoa que 1 ano depois da separação morreu de AIDS. Eu não sabia que ele era soropositivo, embora eu fizesse exames todo ano. Como eu tinha, antes dele, tive parceiros, como eu tive um filho que era HIV positivo, eu não dava moleza para usar. Todo ano eu fazia o exame. Como o meu exame continuou dando negativo, eu nem me despertei para a situação dele. A gente separou e 1 ano depois... Durante 3 anos e meio, crianças, a gente trepou. Ele gozou dentro de mim, imagino que um monte de vezes eu estivesse com algum machucadinho, engoli a porra, fizemos tudo que tinha direito. E por que eu não peguei? Não era suficiente, 3 anos e meio, não foi uma transadinha, um dia com alguém soro positivo. Tá? Primeiro isso. Agora vou contar uma outra. Claro que eu não sei quantos mais HIV positivo, qualquer coisa positiva aí, que eu não transei e não me contaminei. Só sei com certeza desse. A segunda, meu nariz não tinha essa parte aqui, ó. Era lá atrás, o osso chapadão, assim com uma bolinha aqui na ponta. Aí eu resolvi fazer uma plástica. Meu melhor amigo Irã, quando chegou na hora da plástica, ele falou: passei a noite esculpindo no silicone seu novo nariz, seu nariz vai ficar um perfil grego. No dia seguinte, põe o nariz em mim. Nossa, eu não vi, porque o esparadrapo, tudo cobria, mas dava para ver que estava perfeito, lindo. Aí fui para casa, fui no bingo, joguei bingo, saí do bingo, fui para casa. Aí no dia seguinte, meu nariz latejando. Aí eu peguei e falei, bom, Irã, tá latejando aqui. Ele falou, vem para cá para eu dar uma olhada. Fui lá, ele tirou. Quando ele tirou, estava inflamado. Aí ele falou, meu corpo, escuta só, hein? Lembra que como meu organismo, eu ensinei meu organismo a reagir a corpos estranhos?
sapatear e jogar para fora. Sabe o que meu corpo estava fazendo? Eu estava com uma bolha aqui no meio do nariz. A gordura, o músculo já tinha comido, só tinha uma pelezinha de uma bolha que ia estourar e a prótese ia sair por aí. Aí ele falou, vamos tirar logo para não ficar, ainda tem a marca, mas não arrebentou, porque senão nunca mais teria conserto a pele, né? Bom, fica um mês sem nariz, tarará, e vamos tratar, daqui um mês volta que a gente põe outro. Voltamos, ele fez outra, uma escultura do nariz para mim. Pois hoje, ai, que bonito, tá lindo. Daí toda hora, né? Quando você tem um negócio desse, no dia seguinte, no outro dia eu fiz assim, cadê? Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha engolido o silicone do meu nariz, tá? Quer dizer, e botei, na verdade, eu caguei meu nariz, né? Eu engoli ele e botei pelos canais competentes. Percebe? Se isso for uma resposta de um sistema imunológico que recebe o comando e cumpre, eu não sei mais o que é. Aí, o que teve que fazer? Isso aqui que vocês estão vendo aqui não é mais aquele nariz grego perfeito, porque ele pegou um pedaço da cartilagem da minha orelha e pôs aqui. Porque ele falou, outra coisa não adianta, não vai parar. Meu corpo rejeita organismos estranhos, seja um câncer, seja ele rejeita, tá? Até hoje funcionou. Eu só falo do que eu conheci e acredito. Até hoje funcionou. Como eu estou nas vésperas dos 80, eu já considero partida ganha. Sabe? Eu acho que se até hoje valeu, daqui para frente já está provado. Né? Tu está contando esse exemplo aí, eu estou lembrando de um caso que aconteceu comigo, né? E muitas vezes você quer um resultado, mas você acaba agravando o problema por não saber fazer, né? Ou seja, digamos que você queira se curar ou resolver um problema, mas você acaba fortalecendo aquele problema, deixando ele maior ainda, por não saber conduzir o processo em si. Não sei se está me ouvindo bem. Não está cortando, mas eu te ouvi bem. Posso até te responder. Ok. Para resolver... Não, olha só. E daí... Sim. E eu fiquei, acho que foi mais de 30 dias no hospital, né? Com a perna quebrada, com aqueles parafusos de metal, né? E eu ficava olhando aquela cena toda e aquilo, de certa forma, reforçava ainda mais o quadro, né? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Para me ajudar a acelerar o processo e sair dali. Esse era o meu pensamento, mas eu não sabia como. Então, eu imaginava assim, eu preciso... tem que diminuir essa dor, eu tenho... que acabavam piorando. Até que eu tive, eu não te conhecia, não sabia nada de PNL, etc. Eu tive um insight, digamos assim, eu comecei a me imaginar, né, mentalmente, como se eu estivesse andando de bicicleta, jogando bola, correndo na praia e tal. Então, e aquilo foi assim, foi um processo mágico, vamos dizer, porque os próprios médicos, depois acompanhando, eles ficaram surpresos, né? Teve um ainda que, inclusive, me disse, ele disse, cara, eu não sei o que tu está fazendo, né? Mas continua fazendo porque está funcionando. E eu fazia exatamente isso. Né? A gente fica muito preocupado do jeito certo de fazer, porque a gente fica pensando como é que eu vou fazer o meu intestino delgado, fazer não sei o quê com intestino grosso. A gente não entende nada disso, mas a gente entende de resultados. Sabe? Então, se eu estou com dor de cabeça, se eu imaginar que na hora que eu for dormir, eu estou indo dormir e estou assim, ai, que legal, minha dor de cabeça passou.
Tá? Ou amanhã eu acordando, ligando para Ailton, falando, Ailton, passou a minha dor de cabeça. Acordei sem... A gente precisa criar uma representação futura do resultado desejado. É isso que eu ensino, é só isso. Claro que tem um monte de pedacinhos para a gente fazer isso bem feito. Tá. Já, Vânia. Eu só vou responder o final aqui do Ayrton, porque o que a gente precisa saber é como está. A gente não precisa saber o que precisa. Tá claro que você tem que ter alguma... O que eu tenho? Eu tenho uma hemorroida. O que é uma hemorroida? É fruto de muita força, de um intestino preso? Bom, então, em termos de alimentação, eu vou comer coisas que soltem meu intestino. Vou deixar de comer fibras. Eu estou comendo muita carne, muita fibra, e ela está endurecendo minhas fezes, entende? Tem algumas coisas que eu vou fazer. A doença é holística, então eu tenho que ver onde é que ela está pegando, né? Mas na parte mental, é assim. Eu sem hemorroida. Eu dando um testemunho aqui, olha, eu estava com hemorroida o mês passado. Eu crio uma representação, deu contando para os outros no futuro que eu me curei. Pronto, isso é tudo que o cérebro precisa. Uma representação nas 3 linguagens. Aí eu venho aqui para... Na verdade, não era só no sinestésico, Vânia. É que, para mim, o movimento, eu pisar, o eu chutar, é uma parte importante, mas vai ser em qualquer um. O que você vai ser? Como é que é a ativação do sistema imunológico no visual? Eu posso ver os bichinhos tudo morto? Eu posso ver assim, espirrei? Eu faço isso todo dia, gente. Eu espirro, sabe o que eu penso? Eu penso num monte de parasita, fungo, vírus que eu estou jogando fora. Sabe? E quando meu intestino solta, eu penso num monte de coisa podre, porcaria, que eu estou pondo para fora. Sabe? Eu não penso, estou com diarreia. Eu penso, estou limpando o meu corpo. A hora que acabar de sair as podridões, vai... Sabe? É todo um jeito de pensar, como o Ailton falou, Vânia, né? Quando ele imaginou, né, ele andando de bicicleta, o que ele passou para o cérebro dele? Que ele já está com a mobilidade recuperada, que a dor já não existe mais. Então, é isso aí. Gente, vamos ficar por aqui, que o meu tempo gargantal está encerrando. Está encerrando. Bem, então é isso. Queria agradecer mais uma vez o teu carinho, a participação, pedir para o pessoal compartilhar, né, darem um like e fazer a sua parte aí, porque são informações importantes, né? É claro que é um tema, né, amplo e não é quase infinito. Mas o cérebro não distingue, ou digamos assim, é tão real uma imaginação, né, quanto você enxergar com os seus olhos. A gente desperdiça. É isso aí. As pessoas não desperdiça essa informação. Quando eu olho e vejo essa câmera que está na minha frente, meu cérebro registra, tem uma câmera aqui. Se eu fechar os olhos e ver a câmera ali na frente, meu cérebro registra a mesma coisa. Não tem diferença para o cérebro, tudo que parece real é real. Então, cuidado com o que você pensa, né? Se você pensar que essa tosse é uma pneumonia e ainda fizer uma representação, amanhã acho que eu não vou trabalhar, eu vou ter que cancelar o curso de quinta-feira, talvez até o de sábado, percebe que eu já estou esparramando o meu resfriado e fazendo ele virar uma pneumonia, né? Com o meu pensamento? Se meu cérebro acreditar, vai ser. Vai ser.
cuidado com os seus pensamentos. Nós temos que aprender a ser o porteiro dos nossos pensamentos. Você só deixa entrar ou só faça um pensamento quando você quer que aquilo aconteça. Senão, não. E uma outra dica, sim, importante, né, Clô? Muitas vezes as pessoas falam que elas não sabem. Ah, mas eu não sabia, eu não sei como fazer, etc, etc. Mas, na verdade, todo mundo faz o tempo todo, todo dia, né? Só que, ou seja, todo mundo é especialista nisso, mas normalmente do jeito errado. É só inverter. Sabe? A pessoa cria uma doença e não sabe que foi ela que criou. Ela pensa que ela é azarada, que foi... A minha imunologia estava baixa, e então eu fui contaminada. Mas você abaixou a sua imunologia quando você deixou de se alimentar bem, de tomar os complementos, os suplementos que você precisa pelo seu corpo, pela sua idade, sei lá. A gente tem que assumir a responsabilidade. É isso que faz a gente grande. Exato. E inverter o processo. É o processo de adoecer, maravilha, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Meninas, meninos, muito obrigado de vocês estarem aqui conosco. Até uma próxima vez. Um prazer. Tchau. Obrigado. Pessoal, no link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem os autores e tem um resumo do que a gente abordou um pouco aí. E podem continuar fazendo perguntas lá, que a gente responde na medida do possível. Demais, super obrigado, compartilhem pelo tempo que a gente dispôs aqui com a nossa querida amiga Clô. Até mais, a gente se vê por aí.